Fala moçada, tudo bem? Tudo tranquilo? É um prazer imenso falar aqui com vocês. Eu sou o Décio Terror Filho, tenho 49 anos, sou o pai da Mariana Antunes Terror e marido da Carla Marques Antunes Terror. Eu sou nascido em Juiz de Fora, meu pai Décio Terror e minha mãe se chama Maria de Lourdes Grazi Terror, em memória, porque ela faleceu. Eu tenho mais 5 irmãos. Meu pai, ele é pedreiro, né? Ele, além de pedreiro, ele sempre, a vida toda, ele foi músico. A minha mãe sempre do lar e sempre auxiliando no que sempre ela podia fazer. Eu nasci em 1970 e meus pais ainda não tinham um local próprio e, assim, sempre teve a ajuda, né, acolhida dos meus tios, dos meus avós, até que meu pai se aventurou em 1974 a construir a própria casa. Então eu tinha 4 para 5 anos e aí a gente entrou na casa. A casa não tinha janela, o piso era chão batido e a gente entrou assim mesmo. A casa estava só entijolada. Nós mudamos para lá e eu botava tábua na janela assim, para pernoitar, para não entrar o frio. E quando era assim, num domingo ou no feriado, que eu estava folgado, eu fazia andame lá e ia arrumando. A minha mãe sempre falava assim, você sempre pedia para ir para a escola, né? E ela tinha assim, essa ideia de que eu sempre quis ir para poder estudar o máximo possível. Mas assim, eu acho que eu não tinha consciência disso. Quando eu estava de 1ª a 4ª série, eu tinha um desenvolvimento, eu estava com meus coleguinhas, né? E depois, quando eu parti para um outro bairro, eu já comecei a sentir um pouco mais a dificuldade, a diferença. E eu comecei a perceber que eu não estava me desenvolvendo bem na escola. Meus pais percebiam isso. Já deixei de ser aquela criancinha para ser um adolescente, até que na 7ª série eu tomei a primeiro pau, a primeira bomba eu tomei ali na 7ª série. Num segundo ano que eu estava fazendo lá, a segunda vez a 7ª série, eu simplesmente assim abandonava tudo, não fazia provas e nada, e aí eu tomei o segundo pau e eu fui expulso do colégio. Um dos meus irmãos, o Mário, apresentou para mim então uma oportunidade que foi trabalhar numa loja de sapatos. E eu lembro que com o meu primeiro salário, eu comprei um fogão para ela. Ela tinha um fogão que não era legal e eu consegui comprar um fogão para ela. Nós tínhamos um fogão de querosene naquela época, não era, todo mundo tinha. Então começou a surgir os fogões a gás, aí então ele lutou e conseguiu o fogão a gás para nós. Isso me fez crescer muito, sabe? Me fez ver que eu podia fazer muita coisa boa para eles. Eu vi, né, nisso a grandiosidade de estudar. Eu tinha ficado praticamente 3 anos sem estudar, né? Porque eu tomei 2 paus e fiquei 1 ano parado, batendo cabeça daqui e dali, até o momento que eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida. Então, eu decidi voltar a estudar. Tinha o supletivo lá próximo, aí eu fiz o supletivo. Eu fui para uma outra loja que ganhava um pouco melhor, e ali eu conheci a Carla. Eu comecei a trabalhar numa loja de calçados, ele já trabalhava lá. E ali a gente fez uma amizade muito legal. A gente era companheiro mesmo, confidente. E no dia 1º de novembro de 1988, a gente deu o primeiro beijo numa tumba, foi num cemitério. Ele me pediu para namorar dentro de um cemitério, em cima de um túmulo, a gente sentadinhos numa lápide. E aí, no centro de Juiz de Fora, a gente caminhando assim. Eu vi um panfleto
na rua, ele estava terminando o ensino fundamental, se eu não me engano. E aí ele estava meio perdido, sem saber o que fazer na época. Eu vi o panfleto, era um curso de formação de sargentos do Exército, a ESA. Aí eu peguei o papel e falei assim, olha, você não pensa em fazer? Aí na mesma hora que eu falei assim, não, esquece, você não tem esse perfil não. Aí eu acho que dessa forma ela me testou, sabe? Quando ela falou assim, não, peraí, por que não é pra mim? É pra mim sim, por que não é pra mim? É pra mim e é pra gente. Por que eu não posso fazer isso? Eu, com o ensino que eu tive até então, não daria tempo, não seria tranquilo de passar nesse concurso. E eu queria casar com a Carla. Então, a gente decidiu fazer uma coisa. Eu vinha juntando algum dinheirinho, eu pedi as contas na empresa, na loja, e a Carla falou comigo, olha, se você for pedir as contas, eu pago o seu curso e eu te ajudo no que você precisar. E durante o dia inteiro eu estudava. Então ali foi um estalo que eu tive, sabe? Poxa, eu gosto de estudar. Quando eu fui movido a estudar, eu precisei estudar, eu consegui estudar. Então eu tive essa aprovação na ESA. Então essa foi a primeira conquista que eu tive com o concurso público. E dali, dentro da Escola de Sargento das Armas, eu consegui ter um bom desenvolvimento, escolher a unidade para onde eu queria. Eu e a Carla escolhemos juntos que a gente queria ir para Lorena, em São Paulo. Então, pela nota que eu obtive na Escola de Sargentos, eu consegui ir para Lorena e a gente casou no dia 8 de junho de 1991. Eu fui para a fronteira no dia 1º de setembro de 1993, a gente já estava transferido, já estava no 6º BIS, em Guajará-Mirim, em Rondônia. Ele foi para Guajará-Mirim, lá porque esse confins do Brasil não tinha estrada de rodagem, viajava ou de barco ou então de avião, não tinha estrada terrestre. E por ser muito pelo lado da fronteira, né? Então a gente percebeu que não daria para poder estudar lá. Então, se eu não tinha como fazer minha faculdade ali, eu rumei para o lado operacional. Eu fiquei sabendo que eu ia ser chamado para o Guerra na Selva e a Carla me chamou de um canto e me falou que ela estava grávida. E aí a gente decidiu, eu falei assim, eu vou para Manaus fazer o curso e você vai para Juiz de Fora para você ter tranquilidade, né, durante sua gravidez e tal, para a gente poder para Mariana poder nascer com tranquilidade e tudo. E assim foi. Voltei para Juiz de Fora com 7 meses para ter minha filha. Ela nasceu em Juiz de Fora e depois, quando ela estava com 2 meses, eu retornei para Guajará. E aí eu fiquei mais alguns meses e retornei para Juiz de Fora com a Mariana, até que terminasse o tempo dele em Guajará. Ela já estava com quase 1 aninho quando ele retornou, né? E aí ela não reconheceu ele. Tade, foi uma tristeza, como ele chorava. Mas ele reconquistou a filha. Nossa, ele não desgrudava dela 1 minuto. Quando a minha mãe me contou a primeira vez que quando ele voltou de Guajará, que ele me viu e eu não o reconheci, eu fiquei muito mal. Como é que eu posso ter feito isso com o meu pai? Eu estava em Lorena, fiz a parte operacional, estava em Guajará-Mirim, fiz a parte operacional, vim para Juiz de Fora, fiz a parte operacional, fiz alguns outros cursos. Chegou num determinado curso que eu tinha que subir uma corda. E essa assim, era uma tarefa última que eu tinha para poder iniciar esse meu curso. E nesse momento dessa corda, aconteceu um problema. Eu vou colocar uma metáfora, que eu acho que é melhor. Eu levei um soco na boca do estômago. É uma metáfora. Eu levei um soco na boca do estômago que, se fosse denotativo, se fosse literal, teria doído menos. Em todo lugar você encontra pessoa boa, pessoa ruim, pessoa que vai te colocar para frente, pessoa que vai querer te jogar no chão. Em todo lugar tem isso. E nesse curso exatamente, ele encontrou uma pessoa que não o recebeu da maneira como a maioria dentro do Exército é.
E ali eu percebi o seguinte: eu estou dando murro em ponta de faca. Se eu tive um bloqueio aqui por um problema, se eu tive um bloqueio aqui, eu tenho que saber me ativar e reativar, me reinventar e me fazer crescer. Conversando com elas, eu decidi que eu ia me dedicar à faculdade. Já no primeiro ano que eu fazia a faculdade, eu já pensava, peraí, eu tenho condição de fazer a faculdade e eu também posso começar a estudar para o meu concurso. Eu posso fazer o concurso para ser oficial. E aí eu percebi, poxa, se eu faço letras e eu gosto de dar aula para o soldado, por que eu não posso ser um professor? Fiz meus 4 anos de faculdade e aí eu tentei pela primeira vez esse meu concurso da ESAEX. A ESAEX é a Escola de Administração do Exército e ela forma o quadro complementar de oficiais. E no meu caso, para ser professor, a única forma de eu ser professor no Exército seria sendo assim, né? Seria fazendo esse curso, então. Então era um concurso aberto para todos, né? E esse concurso ele tinha 2, 3 vagas por ano em torno disso. Bom, eu fiz a primeira vez, eu passei. A primeira vez eu fiz o concurso, passei. 25º lugar, só tinham 2 vagas, não adiantou nada. Mas foi um baque muito grande, eu fiquei uma semana mal, muito mal. Mas na outra semana, eu estava de novo no mesmo lugar estudando. No meu lugar, em casa, estudando para o concurso da ESAEX, porque era isso que eu queria. Né? Ele sempre estava em casa estudando e eu me lembro de uma época que ele até pediu a licença remunerada do Exército para estudar mais. Então ele ficava em casa o dia inteiro e só estudando. Eu lembro que assim, a gente tinha um tempo para a gente brincar, que ele ia e ele brincava comigo. Era um momento do dia que ele ia e brincava comigo. E esse momento, assim, eu queria curtir, eu queria fazer tudo. Eu ficava até perdida com o que eu ia fazer com meu pai, que eu tinha que aproveitar aquele momento que ele estava comigo. Às vezes eu cobrava dele, de ter ele mais perto de mim, de brincar mais comigo, de fazer algumas coisas comigo. E assim, quando a gente ficava junto, a gente ia pra rua e eu ajudava ele a lavar o carro, entendeu? E assim, a gente curtia esses momentos. E eu curtia tanto esses momentos com ele, que eu acho que a cobrança até diminuía. Porque o momento que ele estava comigo era o momento que ele estava só comigo. Que ele... toda a energia... toda a energia que ele tinha era toda pra mim naquele momento, entendeu? E não existia ninguém, não existia concurso, não existia nada naquele momento. E isso era muito importante pra mim. Nesse meu segundo concurso, passei 19º. Então, depois de 25º, eu passei para 19º. Meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa e tal? Fiquei mal demais. Caiu por terra todo o meu estudo, eu estava jogando todo o meu tempo fora. E sempre vinha aquele problema, será que vai continuar tendo concurso, não vai tendo concurso? A gente nunca sabia. Quando eu fiquei sabendo que eu não tinha passado no concurso, já saíram as vagas do outro concurso, que seriam 5 vagas. Eu retomei o meu ritmo de estudo. Amigos meus que estudavam comigo tinham passado, mandavam para mim fotos de lá e tal, eu ficava louco, maravilhado. E eu queria passar naquele concurso, queria passar nesse concurso. Fiz esse concurso de 5 vagas e, de repente, eu fiquei sabendo de um outro concurso que tinha, se eu não me engano, era 500 ou 800 vagas. Eu fiquei maravilhado, que aí eu conheci. Existe o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Quando eu fiquei sabendo do edital, já estava saindo, né, já o edital, e eu já tinha terminado, já tinha feito a prova da ESAEX. E eu falei o seguinte, eu não vou continuar sendo sargento, eu tenho que tomar uma atitude agora. Então eu vou partir para fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Né? Tirando ali lá algumas que eu errei, perdi ponto e tudo mais, aquilo que eu já tinha deixado em branco, eu fiquei com 108, eu fiquei com uma nota muito boa. Eu falei, caramba, 108 pontos para a Polícia Rodoviária Federal. Então eu vou ficar tranquilo. Eu vou ficar tranquilo. Se não vier do Exército, eu sei que eu tenho aqui, eu tô na Polícia Rodoviária Federal. Eu só tinha que fazer os testes, demais testes e tudo mais. Daí veio o resultado do Exército. No último, eram 5 vagas. E foi, eu acho que assim, o maior baque pra gente, porque ele ficou em 6º lugar.
No dia 10 de março, às 10 horas mais ou menos da manhã, eu recebo uma ligação. Sargento Leonardo, da Escola de Administração do Exército, ligou para mim e ele disse o seguinte: eu estou falando com o senhor Décio Terror Filho. Eu falei, sim. E aí, acho que do jeito que eu estou aqui mesmo, a Mariana e a Carla perceberam que alguma coisa boa estava por ocorrer. Aí eu falei, sim. Ele falou o seguinte: o 5º lugar do seu concurso desistiu. Você tem interesse? Eu já estava fazendo testes para a Polícia Rodoviária Federal. Eu já estava o policial rodoviário federal. Eu falei assim, não é possível, cara, você tem certeza? Aí ele falou assim, sim, você tem 48 horas para estar aqui. Então isso foi numa quarta-feira, às 10 horas da manhã, dia 10 de março de 2004. Quando ele desligou o telefone, foi uma coisa assim... Gente, não dá para descrever aquele momento, porque foi muito emocionante. Porque era uma coisa que ele lutou tanto. Foram anos da vida se dedicando a esse concurso. Foram anos sendo criticado por estudar. Eu agradeci tanto esse sargento, cara, mas agradeci tanto esse cara. E depois eu falei assim, olha, eu vou desligar o telefone, mas eu vou te ligar de novo. E eu falei assim, não, tudo bem, você pode ligar. Eu busquei o número no catálogo, o número da escola, né, para não ter problema, e pedi para chamar o sargento Leonardo, e eu conversei com o sargento Leonardo, sabe? Ele pode ficar tranquilo, é isso mesmo. Aí, olha, eu vou te mandar a cópia, naquela época até tinha fax, eu estou mandando para a sua unidade o fax, com a sua convocação. Você tem até hoje ou amanhã para poder se apresentar na sua unidade e vir para cá, se você quiser. Eu tava do lado, assim, dele, junto com uma amiga minha e a minha mãe. E eu só lembro dele chorando, dele gritando, minha mãe gritando, e eu não entendia o que tinha acontecido. Eu só entendia que era alguma coisa muito especial e muito feliz, mas assim, eu não sabia o que era, eu não tinha dimensão disso, sabe? Aí, sentei com as meninas pra gente decidir, porque tem uma coisa aqui em casa que é bem assim, né? Eu nunca decido nada sozinho. Tudo que a gente faz, a gente decide juntos. E eu observei da Mariana uma coisa que foi muito interessante na época. Ela é uma criança. Logo depois que ele recebeu a notícia que ele tinha passado na Exaex, ele foi tomar um banho. E aí eu cheguei pra ele no banho, quando ele saiu, eu falei, papai, por que você tá na dúvida? Eu não tô entendendo por que você tá na dúvida. Não era seu sonho fazer isso? Não era seu sonho passar nisso? Agora que você passou, você tá na dúvida? Não. Poxa, mas aquilo ali foi de uma sutileza, sabe? Assim, e de uma coisa de criança, sabe? E aí a gente chegou e direcionou. Então eu vou deixar de comparecer então aos demais testes, né, da PRF, e eu vou prosseguir agora, eu vou comprar minha passagem aérea, vou para Salvador. E assim foi. Me apresentei numa sexta-feira lá em Salvador e a partir daí começou a minha vida no Exército. Recomeçou a minha vida no Exército. O Exército me resgatou. Ele tinha me perdido e ele me resgatou. Então quem diria, né, que aquele panfleto que estava ali originou tanta coisa boa. Foi a partir dele que eu iniciei o meu estudo e ele me proporcionou a estabilidade. Essa estabilidade virou uma estabilidade financeira. Através dessa estabilidade financeira eu pude adquirir minha casa própria, pude dar um tratamento para minha mãe enquanto ela estava viva, né? Ajudar a minha mãe, dar tudo que a minha mãe precisou enquanto ela precisava ali, tudo que a minha mãe precisou enquanto ela estava viva, ela obteve tudo pelo recurso que eu pude dar a ela. Por tudo que eu pude fazer para ela, eu fiz. O meu pai está sendo muito bem assistido também hoje em dia por conta disso. As viagens que eu posso fazer hoje em dia, né? Os bens materiais que eu posso ter hoje em dia, tudo veio do estudo.
Então, é lógico, a gente quer a estabilidade profissional, né? Mas a gente também tem que pensar no lado financeiro, porque o lado financeiro ele vai caminhar sempre junto, né? Então, tudo isso eu devo ao estudo e quando eu vejo a possibilidade de ajudar alunos a terem essa estabilidade, eu fico muito realizado. Entendeu? E é um exemplo. Em vez de eu ser, com 93 anos, em vez de eu ser exemplo dele, ele é que é meu exemplo. Até hoje, eu tenho uma blusa que ele me deu, escrito Capitão Terror. Eu saio com ela lá no Tô, que Capitão Terror? Não, é meu filho. O maior orgulho dele, a maior satisfação. Só me dá alegria. Ele é determinado, ele foca naquilo e não se desvia, mesmo. Pode o mundo dizer para ele, você não vai conseguir. Ele é determinado e fala, eu vou conseguir. Determinação é a palavra que define o terror. Eu tenho uma palavra que define meu pai, que é foco. E ele é muito focado em tudo que ele faz. Ele é muito corajoso em tudo que ele faz. E se ele tem alguma coisa que aquilo ali é um obstáculo para ele é corajoso, ele vai e faz e vence. Ele vence o que ele se determina a fazer, ele vai e ele consegue. E isso eu acho assim, maravilhoso. Ver chegar lá é muito rápido. A gente vê a pessoa chegando lá é muito rápido, mas e toda a estrada que ele percorreu até lá? Isso é muito gratificante ver. Tem uma música americana que eu botei a versão em português que fala, conhece Phyllis? Phyllis é prolongamento, filhos, essa é a minha versão, é prolongamento, amor ou sofrimento, é luz em meu caminho. Filhos, é a luz da nossa vida, a família querida que Deus nos concedeu. Filhos, é a alegria de viver, enriquecem o meu ser. E a esposa querida deve estar aqui perto de mim, sorrindo, coitada. Ai, meu Deus do céu, é muita batata pro meu balaio.